serviço e capacidade para aumentar a arborização urbana no Brasil, a expansão da arborização urbana, a identificação de áreas potenciais para a gente conseguir fazer essa expansão, financiamento e incentivos econômicos e pesquisa, comunicação e participação social desses processos. Lembrando que a promoção da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos vai estar sempre permeado sobre todas as nossas estratégias. Então, aqui só para terminar com um exemplo de plano de ação, a gente pensou de uma forma bem simples em ter as nossas ações, os responsáveis e os prazos. A ideia é que não seja só o governo federal os responsáveis, mas a ideia da construção participativa é, inclusive, a gente conseguir identificar essas corresponsabilidades. E os prazos, a gente está trabalhando com prazo de curto prazo, que seriam 5 anos até 2030, médio prazo 10 anos até 2035, que também é o horizonte que a gente trabalha no Programa Cidades Verdes Resilientes e no Plano Clima, e longo prazo 20 anos até 2045. Então, aqui só um exemplo que a gente trouxe para vocês de uma ação em elaborar um ato normativo sobre a produção e uso ornamental de espécies exóticas invasoras na arborização urbana. Essa é uma ação que já vieram conversar com a gente sobre essa necessidade, o próprio Ricardo Cardim falou com a gente sobre isso. A gente poderia colocar, por enquanto, nosso Departamento de Meio Ambiente Urbano do MMA como responsável para fazer a curto prazo. Um outro exemplo de ação, implementar uma unidade descentralizada da Embrapa específica para paisagismo e arborização. Será que a gente consegue fazer isso? Isso foi uma proposta que veio lá da Comissão de Meio Ambiente, do Conselhão. Essa é uma proposta que eles nos entregaram, que eles discutiram internamente. Então, será que a gente consegue unir Embrapa, Conselhão, nosso departamento, para fazer essa Embrapa específica? A gente volta nessa também. Então, acho que essa é a ideia da onde a gente quer chegar com esse plano nacional. Mas, então, eu sei que vocês todos que estão aqui têm interesse em acompanhar todo esse processo do plano. Então, além de estarem aqui presentes hoje, a gente convida para que vocês acessem e participem da nossa plataforma Arredos, que é lá que a gente consegue deixar todas as informações sobre as oficinas, o cronograma, as notícias, biblioteca. Tem um formulário para participação, para envio de contribuições online, que não é porque vocês estão aqui presencialmente hoje que vocês não podem mandar também online, mandem também. Mas acho que eu vou terminar por aqui e passar a palavra para lá e agradecendo mais uma vez todo mundo. Obrigada, gente. Vai ter um espaço de pergunta no final, tá bom? Obrigada, Jennifer e Maurício. Agora eu queria convidar o professor Maurício Lamano, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Por favor, Maurício. Alô? Bom dia a todos e todas. É a satisfação estar aqui, né? Parabenizando o Ministério do Meio Ambiente pela belíssima, né, atuação nesse todo esse processo, a SBAL e a todos e todas que aqui se fazem presente. Eu vou falar rapidinho sobre a Coletânea Brasileira de Arborização Urbana. A coletânea, ela é um dos produtos que a Universidade Federal de Alagoas vai entregar para o Ministério do Meio Ambiente agora. Ela foi pensada, né, o Alessandro Zabotto está aqui também, é um dos organizadores. Ale, levanta isso. Ele também é um dos organizadores, junto com o Fernando Periotto. A ideia da coletânea, ela nasceu em 2019, se materializou em 2020 e, rapidamente contando, a ideia que nós tínhamos lá atrás era a mesma ideia que acho que passa na cabeça de quase todas as pessoas, imagino que todas as pessoas que aqui se fazem presente, que é qual a melhor forma de arborizar as nossas cidades, né? Essa é a grande questão. E por sermos da academia, nós tínhamos esse grande desafio, né? Como pensar na arborização, porém, a arborização de João Pessoa, a arborização de Rio Branco, é completamente diferente da arborização de São Paulo, de São José dos Campos e por aí vai, né? Não somente na composição florística, mas no próprio desenho, no tecido urbano, né? Então, dentro da cidade de São Paulo, nós temos lugares de alta densidade e complexidade para a arborização urbana, e, por outro lado, temos lugares com arborização exemplar,
né? Então, por conta disso, nós resolvemos, então, trabalhar numa perspectiva mais ampla. Mas aí vem a pergunta, por que uma coletânea? Nós queríamos inicialmente escrever um livro, trazer alguns insights, sempre visando a gestão pública, né? Embora nós sejamos da academia, a gente pensou sempre assim, não, a gente precisa quem está na ponta. É lá que nós temos que chegar com esse livro. Na academia tem bastante material, tem outros acervos que podem ser buscados, mas a gente queria chegar na ponta. E, pensando a ponta, quantas pontas nós temos? Pelo menos 5, se pensarmos em região no país, né? Se pensarmos em estados e se pensarmos em municípios, esse número aumenta muito mais. Então, um livro não daria para a gente tratar tudo isso. Então, nós pensamos numa coletânea, o que seria um livro de arborização urbana para cada região do país. Um para a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Com isso, a gente conseguiria mergulhar um pouco mais em algumas questões, como, por exemplo, controle de espécies exóticas invasoras, né? Pensar, por exemplo, na relação entre poluição atmosférica e arborização. Nem todas as cidades do país têm o mesmo nível de poluição que São Paulo tem, por exemplo, né? Então nós pensamos em organizar uma coletânea, uma para cada região do país, né, para que a gente possa fazer aquilo que o secretário falou agora há pouco, nas suas sábias palavras, fazer política baseada em ciência. E a história do gestor público não é só o técnico que cuida da arborização, é o próprio secretário de meio ambiente de todas as nossas cidades. Ele que vai, ou ele e a equipe dele, organizar a política pública, ou eles que vão contratar quem vai organizar, quem vai, enfim, elaborar essa política pública. Então, a ideia é que todas as cidades do país pudessem ser instrumentalizadas por esse material bibliográfico e de fácil leitura, de uma forma geral. E como é que a coletânea está organizada? Uma vez que nós pensamos em ter um livro para cada região do país, nós pensamos em estruturá-la de uma forma bastante diversificada, né? Então nós temos aqui um livro para a região sudeste, nordeste, como eu acabei de falar, só que a mesma estrutura segue em todos os livros. O livro da região norte e o livro da região sudeste, eles têm os mesmos capítulos, com uma observação, escrita por autores locais. Por isso que o Maurício Guerra até comentou, né, que todo lugar que vai tem autor, porque a ideia é justamente essa. Não faz sentido, pelo menos na visão de nós três, quando pensamos na coletânea, que pesquisadores paulistas escrevessem sobre a florística da Amazônia, por exemplo. Ou o contrário, isso não teria nenhum sentido, porque a arborização é feita em parceria na gestão pública com a academia. Pelo menos é assim que nós idealizamos. E não faz nenhum sentido o pesquisador carioca escrever sobre a florística do Rio Grande do Sul, porque a academia carioca não dialoga necessariamente ou diretamente com a gestão pública do Rio Grande do Sul. Então a ideia é que nós tivéssemos autores, né, das suas respectivas áreas, regiões, né? E quais são os objetivos da coletânea? Bom, o principal objetivo da coletânea é fornecer material técnico, científico, de fácil leitura, de fácil compreensão para a gestão pública. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo da minha cidade lá em Lorena. Nós temos, fora o secretário e o vice-secretário, nós temos 2 funcionários que têm que cuidar do resíduos sólidos, da questão da água, além de outras questões também da arborização. Eles não têm braço, não tem como fazer isso, essa gestão da arborização urbana. Então, um dos principais objetivos é, uma vez que essas pessoas talvez não tenham formação específica, são especialistas em arborização urbana, que nós pudéssemos fornecer um material de fácil palatabilidade para que eles pudessem conhecer um pouco mais de algumas técnicas e normas. E quem é o público-alvo, como foi dito, os gestores públicos de uma forma geral. Então, com esse material nós queremos subsidiar material voltado à gestão ambiental das cidades, auxiliar de maneira didática e prática os gestores públicos, fomentar a elaboração de políticas públicas municipais, fornecer um instrumento de transformação social, fomentar o alcance de agendas internacionais no nível local propriamente dito e de verdade,
e buscar a equidade no tecido urbano municipal, uma vez que historicamente as cidades são construídas de forma bastante desigual, pelo menos as médias e grandes cidades. A gente sabe que existe uma parte, pelo menos alguns estudos que nós temos feito aqui em São Paulo, uma parte da cidade, né, dos bairros mais ricos, com arborização urbana muito mais ordenada do que em bairros que as pessoas vivem em vulnerabilidade econômica e que as calçadas malemar servem para caminhar, né? Quanto menos, então, ter uma árvore nelas para garantir os serviços ambientais. E aí, como é que ela está organizada, estruturada? Em 3 partes. Então, tanto o livro da região norte, quanto da região sudeste, quanto da região sul, ele tem uma primeira parte, que nós buscamos responder essa pergunta. Por que plantar árvores urbanas e subsidiar espaços verdes urbanos multifuncionais? Bom, nós temos um capítulo que fala sobre poluição atmosférica e arborização urbana, conflitos urbanos e arborização urbana, a fauna urbana, a saúde pública e a arborização, a educação ambiental e a arborização, a rede de viveiristas, fundamental, e a arborização urbana. Afinal de contas, né? O que adianta termos uma rede de viveiristas de 2 espécies apenas em seus viveiros, que são aquelas que mais rendem, né, financeiramente, embora seja legítimo a busca do lucro, mas para paisagismo, para arborização urbana, nós precisamos também de diversidade na região que nós temos tropical e subtropical. Espécies invasoras e arborização, serviços ecossistêmicos, manejo e por aí vai. Na parte 2, uma vez que nós temos uma característica geral, né, das interfaces da arborização urbana com a cidade, nós quisemos entender quem seria plantada, né, nessas cidades. Então, em cada estado do país, nós temos uma lista florística, né? Botânicos, taxonomistas, um de cada estado foi convidado nas universidades federais, estaduais, privadas, nas prefeituras. Nós convidamos as pessoas para que elas pudessem, então, fazer uma relação florística para aquele estado, respeitando fitofisionomias, formações florestais, para que as pessoas saibam a árvore certa para o lugar certo, com a morfologia certa, né? Tipo de raiz, tipo de fruto, época do florescimento, época a cor do fruto, a cor da flor, até por uma questão ornamental que também é importante, para as pessoas poderem escolher a árvore certa para o lugar certo, propriamente dito. E a terceira parte, uma vez que as pessoas já conhecem a relação da árvore com os equipamentos e instrumentos urbanos, uma vez que já temos informações da árvore certa para o lugar certo, qual é o contexto para plantar essas árvores, né, em regiões urbanas e periurbanas? Aqui a ideia é quais são as perspectivas, qual é a função da árvore para enfrentar mudanças climáticas. Vou trazer um exemplo muito simples. Nós estamos fazendo um estudo na cidade de Lorena, e aonde as pessoas mais têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, DPOC, obesidade, é onde no mapa de calor aparece mais forte. Parece que todo mundo se espremeu para estar bem onde tem o maior mapa de calor da cidade. É incrível. E nos lugares que são mais frios, mostrado também pelo alto NDVI, tem menor incidência de doenças crônicas. Então a gente quer entender qual que é a perspectiva, qual que é o contexto frente à resiliência climática e frente aos problemas sociais que nós temos nas cidades. Então, todos os livros estão organizados dessa forma, né? Aqui existem, então, algumas universidades, enfim, institutos que participam, são mais de 500 pesquisadores em todo o Brasil. Perdemos 2 colegas, pelo menos 2 que nós tivemos notícia, né? O Cid Ferreira lá no Amazonas e o Dr. Eduardo Cabral no Instituto de Botânica. Então foram perdas muito significativas ao longo desse tempo, na Covid e mais recentemente. Mas temos ainda 100 universidades participando desse projeto, e a grande ideia é que a gente possa, com esse equipamento, com esse instrumento didático, técnico, instrumentalizar pessoas para, de verdade, alcançar as agendas. Que não seja apenas uma questão do papel, e que seja um compromisso social das prefeituras. E quais seriam os prazos para lançamento? Os prazos para lançamento. Então seria nesse ano. Estamos terminando o livro Sul, já em processo editorial com a Universidade Federal de Alagoas, na editora da universidade, e pretendemos
até a COP entregar todos os livros finalizados. Então, obrigado, gente, é isso. Obrigada, professor. Agora eu convido aqui para apresentar o Dr. Cláudio Maretti, Senior Fellow de Áreas Protegidas e Biodiversidade do ICLEI. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui representando o ICLEI e, como já disseram alguns, uma honra estar aqui num debate tão importante, uma iniciativa governamental, parlamentar, dos 3 níveis, nós podemos dizer, porque não é só o Ministério do Meio Ambiente liderando, capitaneando a ideia, mas aqui, obviamente, representado estados e municípios num esforço fundamental e, como foi mencionado, inclusive, pelo diretor Guerra, muita da responsabilidade será dos municípios, ainda que a gente tenha uma perspectiva de uma estruturação, de uma ideia mais geral. A minha função, para o que eu fui convidado, e é um dos temas que eu tenho me dedicado bastante nos últimos poucos anos, é pensar em espaços verdes. E aí, apesar de estarmos falando aqui em arborização, também espaços azuis, ou seja, áreas naturais dentro das cidades, né? Então, como foi bem mostrado pela Jennifer, há uma perspectiva da arborização no sentido também das áreas coletivas dessa vegetação, mas é muito importante a gente pensar que tem elementos de gestão desses espaços que vêm de uma série de lições que nós temos aí há pelo menos 150 anos, se a gente considerar um dos mitos da ciência e da civilização moderna, que é o mito dos parques nacionais. Eu digo mito porque parece que tudo começou ali, quando na verdade ele tem um histórico de centenas e talvez milhares de anos de gestão de espaços naturais por comunidades, por realeza, por nobreza, com diferentes objetivos. Pensando, por exemplo, no bem-estar dessas áreas, pensando em relações míticas e místicas com essas áreas, às vezes a crença em deidades, em divindades, em espíritos, ou parte da vida humana se refletindo por essas entidades que não são humanas, e também visões utilitárias, como reservas de recursos, que ocorreram em muitas situações, às vezes para usufruto de uma classe, de uma categoria superior, como seria, por exemplo, a caça da nobreza, mas muitas vezes também com objetivos sociais fundamentais, como proteção de água, de abastecimento e de outros fins. Então, essa reflexão hoje se configura numa ideia de um sistema de áreas protegidas e conservadas urbanas, que a gente entende mais por áreas verdes e azuis, né? E a ideia de áreas conservadas é fugir de uma regra formal de só as áreas protegidas formalmente definidas, e reconhecer aquelas áreas que de fato são conservadas, e é uma nomenclatura que vem sendo implantada, vem sendo proposta, em nível internacional. Bom, não vou falar coisa que todo mundo sabe, mas é bom lembrar, né? Os danos da emergência climática, as consequências da emergência climática são impressionantes. Às vezes a gente se esquece, mas nós estamos falando em centenas de mortos no ano, e nós estamos falando em centenas de milhões de reais. E isso afetando de forma diferente a cada um, dependendo das suas condições socioeconômicas, demonstrado por ilhas de calor ou ilhas de menor calor, e demonstrado também pelas áreas de inundação que afetam mais a população mais pobre. A inundação sendo uma das consequências mais óbvias, mais evidentes e, às vezes, passado o momento, mais esquecidas, que nós vemos como consequência negativa da emergência climática. Mas a questão do calor, estudos, e aqui inclui, por exemplo, a cidade de São Paulo,
mostrando não só o caso de Lorena, mas aqui internacionalmente, mostrando que há mais mortes pela questão da emergência climática associada à poluição. E, infelizmente, nós ainda estamos numa situação ruim a nível internacional, porque existe aí também a divisão geopolítica global, onde os países mais ricos conseguem, hoje em dia até, inclusive, na Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, no dia 18, vamos discutir o caso de Bruxelas, onde está substituindo a questão do cimento pela área verde, mas aqui a gente ainda está com essa ideia que foi bem mencionada aqui na abertura, onde muitas pessoas ainda não querem uma árvore na frente da sua casa, ainda não querem o verde. E eu me lembro do quarto seminário, Fórum Latino-Americano de Arborização de Florestas Urbanas, onde São José dos Campos dizia exatamente isso. Nós temos, e no Encontros do ICLEI também, lá em São José dos Campos, a mesma coisa. Nós temos 1000 pedidos para cortar árvores e 10 pedidos para plantar árvores. Então é preciso uma revolução cultural nesse sentido. Porque há muitos benefícios. E aqui eu fiz questão de colocar os benefícios sociais em destaque. Então são benefícios pela vida saudável, espaços de convivência social que são fundamentais, os serviços dos ecossistemas, e a gente mencionou alguns, enfrentando a emergência climática, e até valores culturais, né? Não é só a questão de populações tradicionais que têm uma relação cultural com a natureza e os seus elementos, inclusive nas cidades. A cidade onde eu moro hoje tem no seu brasão o monumento, o que hoje é o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande. Então, um relevo e a importância da natureza paisagística presentes na valorização, na relação cultural da sociedade com o meio, com o ambiente. E excelentes exemplos que nós temos aí espalhados. Eu queria então pensar na ideia de componentes. A gente não pode só pensar num conjunto das áreas verdes, ou no meu caso também falando das áreas azuis. Não podemos só pensar num conjunto de parques e jardins, ou só o conjunto de árvores numa rua, ou mesmo os quintais ou áreas verdes privadas. Nós temos que pensar na gestão disso, de forma participativa, de forma eficaz, com equidade, essas relações com a sociedade. Como a sociedade aproveita isso? Outro dia, discutindo com uma colega que trabalha numa pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP, em relação à periferia de São Paulo, ela dizia, mas vocês vivem dizendo que a natureza é boa para a sociedade. E eu lá na periferia, quando pergunto às senhoras, elas dizem, eu não. Lá naquele mato é onde joga o lixo, é onde se esconde o ladrão, o estuprador, então eu quero fugir daquele mato lá, não quero esse negócio não, porque isso não me ajuda. Então não basta nós pensarmos em existir uma área verde, que nós sabemos que na maioria das nossas cidades, se não for uma área valorizada, bem cuidada, integrada com a sociedade, vira um local de depósito de lixo, infelizmente. E também um local de esconder marginalidade e de outros tipos de risco. Mas há uma percepção equivocada da sociedade de que o limpo é isso aqui, né? O limpo é onde não tem a folha, o limpo é onde não tem a vegetação natural, onde não tem micróbios, onde não tem elementos que afetem a nossa saúde. Quando nós sabemos, e o professor Lamano mencionou muito bem, cada dia nós temos uma nova pesquisa mostrando que a natureza faz bem à saúde. Mas nós não podemos deixar a natureza abandonada no espaço urbano. Ela tem que ser viabilizada com equipamento e com a promoção dessa relação. Novamente, citando não a minha cidade atual, onde eu estou muito feliz vivendo, mas a minha cidade natal, não é possível ter gente que saia de Parelheiros, que é a área mais verde da cidade, para ir passar o fim de semana no Ibirapuera, porque lá é mais chique, é mais nobre, ou é falado que lá é um parque e o parque é para lazer, enquanto que a área verde de Parelheiros é uma área de jogar lixo, é uma área da criminalidade, e para não falar do próprio crime organizado, desmatando e criando lotes, né, nessas áreas. Então, é importante a gente ter também toda a questão institucional, quem é que gera essas áreas? E nós sabemos que existe, tipicamente, de forma simplificada, uma divisão clara nos municípios onde nós temos secretarias de obras, ou vias públicas, ou coisas desse tipo, cuidando, por exemplo, das árvores nas ruas, nas calçadas.
né? E nós temos normalmente uma Secretaria de Meio Ambiente ou outra similar cuidando de parques urbanos. Essa institucionalidade não precisa ser unificada, ela precisa ser reconhecida, integrada, valorizada e ter condições de implementar a gestão das áreas verdes, áreas naturais e áreas azuis. E, obviamente, a relação com os outros níveis, inclusive a promoção de áreas privadas, ainda que não tenha uma coisa que é fundamental, que é o uso público, a qualidade da cidade depende também das áreas verdes privadas. Os tipos de áreas, falando muito rapidamente, aqui obviamente eu privilegio aquelas que têm uma função espacial, que têm uma expressão espacial, melhor dizendo, mais importante, e que normalmente são geridas de forma especial, diferenciada, não são geridas como as florestas e bosques, que são fundamentais, como canteiros, que são super interessantes, como as árvores nas calçadas ou nos passeios, que são excepcionalmente importantes, mas sim integradas em diferentes tipologias. E essas tipologias se sobrepõem e se interagem, mas eu quis aí listar que nós podemos ter desde unidades de conservação, né, e nós temos aqui a Mata de Santa Genebra, por exemplo, como uma unidade de conservação, mas também o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Nacional da Tijuca e assim por diante, até pensar nos parques lineares, que é uma tendência moderna e que, novamente, Campinas tem implementado de forma muito exemplar, procurando não só levar o verde para os bairros mais carentes, mas também viabilizar uma forma de enfrentar a emergência climática. Diferentes tipos de áreas, com diferentes tipologias, que não são excludentes, mas que estão baseadas aí numa lista interminável de propostas que existem há 30, 40, 50, 60 anos, e que talvez uma normatização não seja uma camisa de força, mas seja uma orientação para viabilizar melhores políticas públicas. Alguns conceitos aqui para ir para o fim. A ideia de proximidade já foi mencionada aqui pela ideia do 300, a gente pode lembrar a proposta de Paris, da cidade de 15 minutos, e eu tenho defendido no máximo 10 minutos, mas nós temos também outros conceitos que são fundamentais. A estrutura dessas áreas no meio urbano é indispensável, a questão da progressividade, pensar de uma árvore na frente de casa até um parque urbano, até uma área mais expressiva, a integração entre as políticas públicas não pode ser só uma função ambiental, tem que ser uma função cultural, social, eventualmente produtiva e, obviamente, funções urbanísticas. Muita participação social e envolvimento da sociedade nessa gestão. Aqui um exemplo de proximidade que não é de Paris, mas é de Curitiba, a complementaridade das áreas em Brasília, a importância dos estudos sobre a qualidade de vida e a saúde, mostrando, por exemplo, a importância de você ter o verde espalhado, mas também manchas concentradas, gerando muito melhor qualidade de vida e saúde. A minha ideia de progressividade, baseada numa série de debates e trabalhos e discussões, inclusive um evento que a professora doutora Ângela Guiral liderou num grupo de pesquisa que nós temos de conservação colaborativa em 2021, com essa ideia de ir do quintal até um parque, de uma árvore até um fundo de vale e assim por diante. E muita participação social, valorização, integração e equidade, que é fundamental. Finalizando, metas. As metas, hoje eu destaquei as metas 3, que são as metas globais e nacionais de espaços, mas existe também, que eu esqueci, peço perdão por isso, uma meta para o meio ambiente urbano, uma meta global e também refletida agora na estratégia brasileira. Por que não elaborar as metas municipais de biodiversidade com relação à qualidade de vida? Não. A ABEMA já está com essa ideia, acho que Rio de Janeiro já começou esse processo e seria fundamental que a ANAMA liderasse o processo de desenvolver metas de biodiversidade, conservação e qualidade de vida também no nível municipal, que seriam as EPALBs, aí, segundo a ABEMA defende. Um planejamento realista. Cada dia mais a gente vê cidades que fazem o seu plano diretor só para constar ou só para atender o interesse imobiliário. E não esperar para pensar no verde depois que a área está urbanizada. Não esperar que a gente só tenha a lógica de ter a necessidade do verde quando ele falta.
Porque quando a gente não planeja e não previne, mesmo que seja um espaço degradado, um espaço livre, quando vier a urbanização, a gente vai ter que lutar por quê? Telhado verde, parede verde, uma árvorezinha na rua e não um espaço que tenha uma infiltração. Um jardim de chuva pode ser uma solução excepcional, mas nós precisamos ter, às vezes, milhares para dar a solução que faria uma grande área verde com infiltração. E aí, uma série de outras ideias, como a implementação, já foi falada, da ampliação, a integração de políticas que eu já falei, e para terminar, de fato, uma hierarquia que eu vejo que às vezes a gente se esquece. A primeira opção é conservar, não é recuperar, não é renaturalizar. Aquilo que a gente não conseguiu conservar, daí nós precisamos recuperar. E aquilo que nem sobrou espaço para recuperar, é onde nós precisamos renaturalizar e criar um espaço pontual. Então a primeira opção é prevenir, planejar, evitar de perder o espaço verde natural ou o espaço que pode ser convertido depois, como muitas vezes são o caso dos fundos de vale. Muito obrigado, algumas publicações que a gente tem feito, e eu peço desculpas por ter ultrapassado o tempo, fico à disposição para qualquer debate. Obrigada, Cláudio. Agora eu queria chamar aqui o Rogério Menezes de Mello, da Fundação José Pedro de Oliveira, que administra a Mata Santa Genebra, aqui de Campinas. Muito bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer o honroso convite e fazer um agradecimento a todos que compuseram a mesa de abertura, e um cumprimento a todos, na pessoa do Adalberto Maluf, secretário nacional do Ministério do Meio Ambiente e Clima, e pedir para iniciar a minha fala, né? Pediram para a gente falar 8 minutos, eu vou usar 1 minuto para separar o eu do outro. O que é separar o eu do outro? Falar 1 minuto como vice-presidente da ANAMA Brasil, e não como presidente da Fundação José Pedro de Oliveira. Por que isso? Porque eu acho que nosso presidente estadual está aqui, participou da mesa, Marcelo Marcondes. Nosso presidente nacional não está, mas estou representando ele para, num momento público desse, um evento liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, deixar aqui o registro da nossa solidariedade com a ministra Marina Silva pelos ataques que ela sofreu recentemente. Dizer para a ministra que continue nos liderando. A ministra é considerada uma das 100 pessoas mais influentes no desenvolvimento do mundo hoje. E esses trogloditas machistas medíocres